Bem, ouvintes da Rádio Baruch FM, hoje aqui recebendo a Carolina Mânica, produtora, atriz, está com uma peça em cartaz, 3 mudanças no Teatro Itália, aqui em São Paulo, até o dia 2 de maio. Carolina, falando dessa questão de leis de incentivo, a gente falou bastante da Lei Rouanet, né? E agora, falando do teatro, né? A produção cultural, a produção teatral, como é que você está vendo? O que tem de positivo? O que tem de difícil para vocês também? Você que é uma produtora, né? Queria que você falasse um pouquinho para o nosso ouvinte o que é produzir teatro hoje no nosso país. Olha, o que é produzir teatro hoje no nosso país? Não é fácil, né? Quando a gente fala em trabalhar com cultura, não é simples, né? Tipo, é um desafio sempre, né? Você conseguir viabilizar um espetáculo, né? Conseguir mantê-lo em cartaz, conseguir levar público ao teatro, né? Conseguir fazer essa formação. É sempre um grande desafio, é um trabalho de resistência. Agora, o teatro, ele sempre veio desse trabalho de resistência e sempre existiu. Eu acho que se tem uma arte que nunca vai deixar de existir, é o teatro. Né? Então, assim, eu acho que o teatro das artes sempre resistirá, porque ele pode acontecer em qualquer lugar, né? Ele é, talvez, a arte que é mais independente que existe. Você pode fazer teatro na sala para o seu vizinho, e você pode cobrar um ingresso dele. Então, o teatro é uma arte da resistência, ele sempre vai existir. Né? Agora, você conseguir produzir, levantar verba, conseguir realizar, realmente é uma batalha, assim. Em geral, eu sempre demoro uns 2 anos para conseguir viabilizar um projeto, desde o nascimento dele, da ideia dele até ele ir ficar de pé, ele demora em torno, para mim, uns 2 anos. E são 2 anos de trabalho diário, sem remuneração, né? Pelo menos no meu caso, que sou uma produtora independente, que faço projetos que eu quero viabilizar, que eu acredito e que quero que aconteçam, né? Que eu acredito que são projetos que precisam ser vistos pelas pessoas, né? Então, a gente tem algumas alternativas. O SESC é sempre o paraíso, né? Para quem faz teatro, o SESC não te dá um dinheirão, né? Certo. Ele te dá um dinheiro bastante ajustado para levantar uma produção, mas ele viabiliza. Ele te dá uma estrutura. Exato, que até o Danilo fala, o SESC não é um patrocinador, o SESC é um viabilizador, e é realmente isso que eles fazem, né? Eles viabilizam, eles não realizam a produção, eles viabilizam uma temporada curta, né? Em geral de 15 sessões, mas dessa forma eles conseguem fomentar a cultura e muito. E também pela acessibilidade que eles trabalham, muitas pessoas que não iriam ao teatro, que não teriam esse acesso, acabam indo ao teatro, né? Então, o SESC tem uma formação de público impressionante. Se tem um sistema que jamais pode acabar, é o SESC. Carolina, você falou da formação de público, né? E que o SESC viabiliza isso também. Vamos falar um pouquinho disso. O brasileiro ele não tem o hábito de ir ao teatro. Você concorda com essa afirmação? E por que disso? O que você vê? Quais são os motivos? Ou não? Ou às vezes a gente fica... Não, eu acho que o teatro ele tem um público muito segmentado, né? Eu acho que o brasileiro não tem o hábito de ir ao teatro, por uma questão de hábito mesmo, não tem esse programa de incentivo ao teatro que faz a formação das crianças, que faz com que elas entendam o lugar do teatro. Eu acho que são milhões de motivos. Primeiro que o teatro é visto como uma coisa extremamente elitizada, e não é, né? Às vezes caro, que também não é. E caro, que também não é. Então, eu acho que, por exemplo, muitas vezes, eu já conversei com pessoas mais carentes que se sentiam intimidadas ao irem ao teatro, então não se sentiam à vontade de ir, pelo fato de achar que estão indo num lugar que eles não pertencem, que seria
né, que acham que é um lugar muito elitizado para a condição deles, o que não é verdade, né? Não é verdade, o teatro é um dos lugares mais democráticos que existem, então existe essa falsa ideia. Acho que existe um desinteresse geral por cultura também, que é uma real do Brasil, né? O brasileiro tem muita gente que gosta de cultura, não sei o quê, mas eu vejo um desinteresse geral por cultura. Eu vivo num meio bastante privilegiado de artista, de artistas e todos, e pessoas com formação, e posso contar nos dedos as pessoas que vão ao teatro mesmo. Então, existe esse desinteresse das pessoas por cultura, tanto ao cinema também, o cinema, as pessoas não vão ao cinema no Brasil. Então, a gente tem uma crise cultural, uma crise de formação cultural, que não é incentivada na educação, porque, querendo ou não, tudo na nossa vida passa por educação, né? Então, assim, se você não tem uma educação voltada à cultura, você não tem a cultura, né? Então, assim, todos os espetáculos que eu faço, que eu fiz, a gente tem programas de formação, tem, chama ONG, tem desconto, tem não sei o quê, acaba que as pessoas têm acesso, né? Por que elas não se beneficiam desse acesso? Porque não existe o hábito, né? Não existe ninguém incentivou elas a isso. Então, assim, seria preciso, acredito, um programa de formação mesmo, assim, né? Começar na base mesmo. Começa tudo na base, na educação, né? Tudo começa na educação. E... Primeiro porque as pessoas não leem, né? O mais básico, né? Se as pessoas não leem, como é que elas vão ir ao cinema? É difícil, né? Então mas eu não gosto de ficar falando que é difícil, porque eu sou sempre muito otimista, assim. Mas eu vejo que a gente tem muita gente que vai, a gente tem os dois opostos, né? Ou a pessoa vai muito, ou ela não vai nada. Mas o que eu percebo, Carolina, é que, por exemplo, o teatro, ele é uma linguagem, é uma arte tão fascinante, no meu modo de ver, que aquela criança que não tem o hábito de ir no teatro e ela é incentivada, ou ela tem essa possibilidade de ir a uma peça, isso marca muito a vida dela, profundamente. Com certeza. O teatro ele tem um elemento transformador, né? E ela volta, com certeza ela volta. Ela é estimulada a voltar. A criança não volta sozinha, né? Só volta se os pais levarem. Sim. Né? Então, assim, para ela voltar, eu acho que se os pais não levarem ela até a adolescência dela, ela não vai voltar quando adulto, né? Então, ela tem que ter alguém que leve ela a vida de formação inteira dela para ela ir quando adulto. Porque dificilmente uma criança que não foi incentivada a ir ao teatro desde pequena, ela vai ter por vontade própria o hábito de ir ao teatro. Tudo existe, né? Sim, a gente está falando... Mas você precisa ter esse trabalho de formação. Você precisa ter esse trabalho de formação, né? Ao mesmo tempo, a gente vive uma coisa da internet que é muito... que é essa coisa que te distancia muito do real, né? Do ao vivo, né? Do contato real. Então, acaba que muitas vezes as pessoas se sentem intimidadas quando elas sentam frente a frente. Se sentem intimidadas, elas não ficam à vontade. Eu nunca vou esquecer. Eu tenho uma amiga que é artista e que fazia anos que não ia ao teatro. Daí eu falei, vamos ao teatro comigo. Poxa, você nunca vai, vamos comigo. Só vai nas minhas peças? Não, vamos ver outra peça, vamos não sei o quê. E fazia um tempo que eu estava fazendo só televisão, só cinema, que eu estava um tempo dedicada só a isso. E aí, levei ela ao teatro. Aí, quando eu vi, ela começou a ter quase um pânico. Eu disse, nossa, o que está acontecendo? Ela falou, tô um pouco chocada. Eu falei, por quê? Ela falou, e ela trabalha através de câmera, né? Ela falou, porque o negócio está real na minha frente. Então eu tô intimidada, eu tô me sentindo um pouco intimidada com o contato real. Eu falei, gente, mas onde nós estamos, né? E acho que isso acontece, né? Quando você tem uma geração que está se formando toda através da tela, ela não consegue parar para escutar o outro. E aí?
O que a gente tem de mais precioso é parar para escutar o outro. E o teatro, mais do que nunca, é um espaço de relacionamento, né, de contato, de estar ao vivo. Talvez seja a arte que não dê para gravar o teatro. Não dá para gravar, né? Foi horrível. O teatro é algo que acontece, é ao vivo. Teatro né? gravado é um horror, gente. E mesmo Quem entra em depressão, grava você fazendo teatro. Você vai querer você nunca mais vai querer ser ator. E mesmo o que a gente percebe também, a mesma peça, todas as apresentações, elas são diferentes. Nenhuma apresentação é igual à outra. Né? Mesmo, o mesmo texto. É a arte da presença. Né? A arte mesmo da presença, esse pertencimento que o teatro traz. E o público molda o espetáculo, né? Sempre, assim. Cada público que você tem, o mínimo que um ator tem que estar é conectado, né? Assim, se ele está em cena, ele tem que estar conectado. Então, tipo assim, se for uma pessoa que está na plateia, você está conectado com aquela pessoa. Tem energia, né? Eu não acredito nisso. E essa energia vai levando a coisa para um lugar. Óbvio que você tem um roteiro, uma personagem, algo que você trabalha, mas a troca é que te leva, né? Então, se você é artista e você está aberto e está conectado, você sempre vai se deixar ser também um pouco conduzido pela troca, né? Então, todo dia você tem um espetáculo diferente. Bacana. E por falar em espetáculo diferente, eu creio que acontece também nos Três Mudanças. Vamos falar um pouquinho dessa peça que você está em cartaz aqui em São Paulo, no Teatro Itália, né, ali na Avenida Ipiranga, 344, para quem não conhece aqui a cidade de São Paulo, quem está visitando já tem aí um bom passeio, né? Um bom programa. Incrível, na verdade. Vai no Teatro Itália, depois vai no Terraço Itália. É realmente um programa maravilhoso. Conta um pouquinho dessa peça. Se fosse uma visitante, faria esse programa. Assim, para o nosso ouvinte agora, né? Como que surgiu? Fala um pouquinho dessa peça. Né? Você já falou que trabalha com o Mário. Né? Essa peça é um texto do Nick Silver, né, que é um dramaturgo norte-americano contemporâneo, e um dos nossos grandes dramaturgos norte-americanos, assim, tipo, mais underground. Ele é meio pop, meio cult, meio underground, ele é meio nesse caminho, assim. E o Mário também, aqui no Brasil, é nesse caminho. Enfim. E ele escreveu esse texto que chama Três Mudanças, é um texto de 2006, e é um texto que era inédito no Brasil, nunca tinha sido montado, embora o Nick Silver já tenha sido montado outras vezes, e sempre com montagens muito felizes, assim, sempre foi um autor de grande sucesso. Acho que o brasileiro tem um apreço pela dramaturgia dele. Realmente é uma dramaturgia bastante surpreendente, né? É uma dramaturgia simples, ele pega situações sempre familiares, ele sempre vai para a questão da família, e ele tem foco nas personagens, ele tem foco no humano, né? Então ele vai esmiuçando aquelas situações, aquelas pessoas, até revelar realmente que nós somos seres duplos, né? Temos o bom e temos o mal dentro da gente. Enfim, e Três Mudanças não foge disso, é um texto que fala sobre o reencontro de dois irmãos, e um dia um irmão que estava sumido durante muito tempo, ele reaparece num jantar, e desse jantar ele se instala naquela casa e nunca mais sai. Só que o Nick Silver, como é um autor muito brilhante, ele sempre trabalha pelo viés da comédia. Então você vai trabalhando as situações absurdas e patéticas, só que muito engraçadas, porque a vida real, ela de verdade, ela é patética, né? Você ri, né? Você ri da própria desgraça, né? Então é meio isso, um pouco o Nick Silver. Essa coisa meio maldita, mas nem tanto. É engraçado, pode ser uma peça leve, dependendo da forma como você enxergar aquilo, mas também pode ser uma peça que vai mexer profundamente com as suas crenças e suas verdades absolutas. Que eu acho que é isso que mais me interessa nesse projeto, por isso que você é idealizadora, eu idealizei esse produz projeto. E atua também, né? Eu idealizei, eu produzo, mas quem produz mesmo é a Anayan e o Marcelo, que são os produtores que estão tocando isso. Essa segunda temporada, eu estou tocando a produção junto com eles, porque a gente não tinha verba para continuação, a gente conseguiu um apoio para realmente seguir. Então, eu entrei nessa parte mais da produção também com eles. Enfim, é isso. E atuar na peça? É isso, e atuo.
E aí tem o elenco, que é incrível, que, enfim... Aí tem um negócio, quando você idealiza, é muito bom porque você tem a oportunidade de se conectar com pessoas maravilhosas, né? Então, eu, por exemplo, o primeiro projeto que eu fiz, o Mário era o diretor. Esse é o terceiro projeto que eu idealizo, de teatro, né? E o Mário é novamente o diretor. O segundo projeto que eu idealizei, em parceria com o Fábio Assunção e com o Edinho Rodrigues, que chamava Dias de Vinho e Rosas, o Namatame, Fabinho Namatame, era o nosso cenógrafo e figurinista. Neste projeto, o Fabinho Namatame é o figurinista. Então, eu vou repetindo as parcerias, né? A Clara Carvalho também foi a tradutora do Dias de Vinho e Rosas, e também a tradutora do Três Mudanças. É uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, respeito, e quero ter sempre comigo, porque ela é grande, assim, Clara A Clara é fantástica. É maravilhosa. Uma grande atriz, generosa, uma pessoa maravilhosa. E ela traduziu esse texto. E foi uma grande incentivadora para que esse projeto continuasse, porque não foi fácil levantar o projeto, né? E de atores, a gente tem o Newton Bicudo, que é o máximo também, o Bruno Guida, o Lucas Romano e a Renata Becker. Né? São os atores que estão comigo em cena. A Marisa Bentivenha, que foi a primeira vez que eu trabalho com ela, que faz o cenário e faz a iluminação também. Enfim, então é uma turma, assim, muito potente, né? Eu tenho muita sorte de poder ter conseguido reunir essa turma. Isso faz parte da idealização, né? Então, o que é a idealização? A idealização é você descobrir um texto, ir atrás, ver como você vai viabilizar, montar essa equipe, isso é a idealização, né? E aí, depois você contrata pessoas para te ajudarem a produzir, porque não tem como você fazer tudo, senão você... Não tem coisas que a gente vai no nosso limite. Você não tem como estar em cena cuidando da bilheteria. Exatamente. Né? Embora a gente faça isso. Às vezes eu estou em acontece. cena, estou quase entrando em cena, mandando mensagem, falando, e aí, liberou o ingresso para o fulano? Ciclano está aí não sei o quê, Ciclano está chegando. Tipo, enfim, é uma loucura. Né? Produzir, atuar, idealizar, é uma loucura. Mas eu tenho prazer em fazer isso. Eu gosto. Então... E vocês ficam em cartaz até o dia 2 de maio? A gente fica em cartaz até o dia 2 de maio, no Teatro Itália, e a gente está às quartas e quintas-feiras, às 21 horas. No dia 24, a gente não tem espetáculo, mas hoje tem espetáculo às 21 horas, não é hoje que vai ao ar a entrevista, né? Eu posso tirar essa parte aí, se você quiser, mas tudo bem, depois a gente... Se quiser fazer... Depois a gente faz uma chamadinha para hoje. Tá. Então, a gente está em cartaz às quartas e quintas, às 21 horas, até o dia 2 de maio, exceto no dia 24, que não tem espetáculo. Então, dia 25 tem peça, dia 1º e dia 2 de maio tem peça também. Okay. E os novos projetos? Porque eu já vi que você não para. Realmente não a Carolina não para. O que vem mesmo por aí? Já tem algum projeto aí? Tem algumas coisas, tem. Eu tenho um podcast que eu estou fazendo e que está no ar nas plataformas de streaming, né? Spotify, Apple, para todos os iTunes, todos esses. Qual a temática do podcast? Então, esse podcast é uma coisa muito interessante, porque foi um podcast que surgiu dessa necessidade de falar de coisas boas, sabe? Precisamos. Porque vem dessa coisa que eu te falei, sou uma pessoa muito otimista, eu sou mesmo. E eu acredito que a gente tem iniciativas incríveis no Brasil. E a gente tem pessoas muito brilhantes. E, às vezes, a gente não tem voz suficiente para dar a essas pessoas. Então, eu criei um podcast que se chama Eu, o João Monhon e o João Paulo Cuenca. Nós criamos juntos esse podcast que chama Tutano Ideias com Substância. Nós somos os apresentadores. E, enfim, e a gente entrevista, a gente chama para uma conversa, e é uma conversa que não é editada, uma conversa que ela inicia e termina, e o desafio é esse, né? Como você falar sem censura livremente e aquilo que você quer expressar. E a gente convida pessoas brilhantes, pessoas que têm trabalhos inovadores e que têm um reconhecimento
e que muitas vezes não são reconhecidas por este outro viés do trabalho, né? Então a gente procura dar voz a esse outro lado dessas pessoas, né? Então, esse projeto é um projeto que a gente fez uma primeira temporada, ela já está toda no ar no Spotify, nas plataformas, e agora a gente está fazendo a segunda temporada. Então, é uma coisa que está me movimentando bastante. Então, tem esse podcast, né, que esse é um projeto que já está acontecendo. Enfim, tem um outro projeto que vai para uma linha mais de audiovisual. Tem um curta-metragem que eu também produzi, que está finalizando e vai entrar nos festivais, que chama Amanhã, e vem de uma parte de um grupo de estudos de cinema, que eu estava com uma galera, a gente estava fazendo, a gente fez o curta, não sei o quê, ficou um curta bem legal. Então ele vai para os festivais agora. E tem um outro projeto de audiovisual, que é um projeto maior, que não estou podendo falar no momento. E tem outras ideias de teatro também, que estou começando já a movimentar. Só que tem essa peça, que é o Três Mudanças, e que precisa rodar muito ainda, né? A gente fez a primeira temporada no Ipiranga com 15 sessões, essa segunda temporada com 6, a gente vai completar 21 sessões do espetáculo, só que é um espetáculo que ele tem muito mais para render. Então tem um ano inteiro de trabalho ainda com esse espetáculo. Tem bastante coisa. Que aí você deve continuar com as Três Mudanças? Deve. Ele deve continuar. Bacana. Estou viabilizando em busca disso. Legal. Carolina, quero agradecer muito a tua presença aqui na Rádio Baruch FM, trazendo esse conteúdo rico, a gente falando de teatro, de arte, de cultura, é muito importante. Obrigada. Mas, acima de tudo, conscientizar as pessoas de algumas coisas, né? De como é importante você fomentar e divulgar a cultura, né? A começar pelas nossas crianças, adquirir o hábito de ir no teatro, saber que o teatro não é caro, saber que o teatro, ele é uma cultura que tem que fazer parte do nosso dia a dia, que é muito bom você ir o teatro, o cinema, a música, né? Você tem os concertos que tem de graça, Sala São Paulo. Sim. Né? Então, assim, é uma coisa que basta a gente se movimentar. E quem tem contato com a arte é um movimento transformador, né? Então, assim, a gente tem que conseguir. Às vezes a pessoa fala assim de cultura, mas a gente absorve cultura o tempo todo, né? O tempo todo a gente está com cultura, quer dizer, mesmo no YouTube, né? Quando você entra no YouTube, quando você está absorvendo um tipo de cultura, televisão é uma cultura. Tudo é cultura. Tudo é cultura. Então, a cultura, ela permeia, ela está presente no nosso dia a dia, e o teatro tem um papel significativo, né, nisso daí. E quero agradecer muito, mais uma vez, a sua presença. Deixa as considerações, pode falar o que você achar que é legal, que não foi pontuado ainda. E, para encerrar, claro que a gente vai encerrar com música. Uma música. Não, daqui a pouco eu falo a música. Mas, eu que quero agradecer, né, esse espaço que você está dando para a gente aqui. Eu acho que é importantíssimo, né? Quanto mais a gente fala, quando a gente fala de algo, ela se concretiza, né? Então, a gente falar muito sobre cultura vai melhorando a nossa situação um pouco. Então, acho que a gente não pode parar mesmo. O lance é não parar, né? Mesmo em situações adversas, não parar nunca. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que se abrir mais à experiência da arte, né? Acho que quem tem... eu sei o quanto que é difícil para as pessoas que não estão habituadas se abrirem a isso. Mas eu queria pedir que elas dessem uma chance para a arte, né? Dá uma chance para a arte, deixa ela te invadir um pouquinho, porque alguma coisa boa vai acontecer com você. E vai, eu tenho certeza que vai, porque eu já vi isso transformar pessoas, já vi a literatura transformar pessoas, já vi o teatro transformar pessoas, já vi a música, já vi o cinema, mas o teatro em si ele tem uma ferramenta muito potente, que é a presença. Então, isso é a experiência. O teatro te dá a experiência real. Então, acaba que é uma coisa muito poderosa. Mas eu acho que é um pouco isso, assim. Tá tudo ótimo, não sei muito mais o que falar. Legal, bacana. A gente já falou tanto. Eu quero só agradecer também a presença aqui nos estúdios da Baruch, da Verônica,
e do Bruno, assessores de imprensa, que também tem um papel muito importante importantíssimo, nisso, né, nesse processo, nessa cadeia da arte, da cultura. Então, eu quero agradecer a presença deles e trazendo essas pautas. São ótimos, a Agência FAT, que eu recomendo para todo mundo. É verdade. Eles são maravilhosos, foram são uns anjos, e trabalham muito bem, e estão fazendo um trabalho com a arte, teatro no Brasil, que eu não vejo muita gente fazer. Muito bom. E eles que possibilitam, né? E eles que possibilitam essas pautas, esses conteúdos super ricos, né, aqui para a nossa emissora. Carolina, obrigado. Obrigado você.